Bom dia, meus amados. Hoje é dia 21 de maio do ano da graça de 2024. Terça-feira, como normalmente fazemos, retomamos aqui as nossas reflexões pela manhã e nesta circunstância continuamos a visitar a igreja em Tessalónica e nesta circunstância olhando para os primeiros versículos do capítulo 4. E nestes versículos o apóstolo Paulo é usado pelo Senhor para nos... originalmente à igreja em Tessalónica, mas agora para nós também, falar-nos sobre um assunto da maior importância para a nossa vida, para a nossa vida cristã. E ele vem falar sobre santificação. E ele põe nestes termos, versículo 3 do capítulo 4 de primeira carta aos Tessalonicenses: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade do Pai que nós vivamos este processo, que é um processo de transformação a que chamamos santificação, a que Deus determinou ser a nossa santificação. É interessante porque no versículo 13 do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a nossa condição de santidade, ou seja, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. E percebermos que Deus declara sobre as nossas vidas, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele nos deu em Jesus Cristo. Ele declara-nos santos. E obviamente não é muito difícil de perceber que essa declaração nunca pode estar alicerçada em nada que eu sou ou faço, porque nunca conseguiria alcançar esse patamar, essa condição. Mas Deus declara-nos santos. E uma coisa é termos esta posição, esta característica, esta marca da nova vida em Cristo, mas, paralelamente, é muito claro, não só neste texto como noutros, que há um processo de nos tornarmos mais santos, mais transformados à imagem de Cristo. Um processo que precisamos de entender, é um processo fundamental, determinante para a nossa vida. Gostaria de trazer à nossa memória aquela que é uma das definições que podemos encontrar sobre o que é santificação. Neste caso estou a usar a definição que Wayne Grudem usa na sua teologia sistemática. Ele diz que santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. É uma obra progressiva de Deus que necessita e tem que ter a nossa intervenção, e que é uma obra para nos tornar cada vez mais semelhante à imagem de Cristo, na medida em que nos vamos libertando progressivamente das velhas marcas, das marcas da velha natureza. Santificação. Este é um assunto que só faz sentido para quem tem uma nova vida em Cristo. Porque, de facto, algo que nós precisamos de entender é que este processo de santificação começa exatamente no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo. É no momento em que recebemos a nova vida plena em Jesus, através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, através da sua redenção alcançada na cruz para nós, que nos é oferecida graciosamente pelo Pai através do Filho. É nesse momento que não só recebemos uma nova vida, uma nova realidade, mas se inicia um processo de transformação, de santificação. O apóstolo Paulo vem falar sobre isso de uma forma também muito clara na sua carta aos Romanos, mas é muito evidente que esse é o momento, que essa é uma condição da nova vida em Cristo e que esse é um processo que se torna real, verdadeiro, transformador diariamente, a partir do momento em que, recebendo a nova vida em Cristo, então num processo de nos libertarmos,
da velha natureza, algo que eu creio que é muito importante lembrar. A velha natureza não melhora, ela morre, ela foi crucificada em Cristo. Mas porque ainda não estamos libertos daquilo que lá no Jardim do Éden não morreu, foi expulso do jardim, aquilo que é a nossa realidade física, a nossa condição neste mundo ainda nos limita e ainda por vezes evidencia as suas marcas. Por causa disso, este processo de transformação se inicia e acontece na nossa vida. Aliás, não esquecer que a santificação só é necessária porque Gênesis 3 marca um momento dramático da história da humanidade, que através de um homem e de uma mulher, Adão e Eva, através deles entrou o pecado no mundo. Esse pecado, pelas suas consequências, afeta-nos a todos nós e, por causa disso, a santificação é necessária. É necessário este processo de transformação. E gostaria só hoje de deixar para a nossa reflexão de lembrarmos isso. No dia em que aceitamos Cristo, no dia em que recebemos uma nova vida em Cristo, no dia em que recebemos uma nova identidade, não somos mais pecadores, somos agora filhos e filhas de Deus, resgatados, justificados, redimidos por Jesus Cristo. A partir desse momento inicia-se um processo de santificação absolutamente necessário, fundamental, porque ele não tem em vista nada mais, nada menos do que a manifestação da glória de Deus na nossa vida. É esse o objetivo, é para que as nossas vidas possam refletir cada vez mais e melhor a glória de Deus, tudo o que Ele é. Tudo aquilo que no Jardim do Éden, lá no Gênesis 3, ofuscou essa manifestação, agora está a ser retirado para que essa glória se manifeste. Mas é no dia em que aceitamos Cristo que tudo isto começa. E esta não é uma opção, esta é uma realidade, esta é uma condição da nova vida em Cristo. E por isso esse assunto ser tão importante. E bom, vamos continuar a refletir sobre ele ao longo desta semana. Que o Senhor nos dê a graça de podermos entender e caminhar esta jornada desafiante para a vida de todos nós. Um forte abraço, um dia muito abençoado, caminhando com Jesus Cristo e vivendo diariamente esta obra transformadora da santificação da nossa vida. A Ele toda a glória e com toda a certeza o Senhor nos dará a graça de nos encontrarmos novamente. Não sabemos aonde, mas com certeza Ele nos dará essa graça. Então até lá, bênçãos do Pai.